Olá! A nossa análise hoje mergulha numa das rivalidades mais famosas da história. YH ou Já, o deus da Bíblia, contra uma divindade cananeia chamada Baal. A gente sempre pensa nisso como uma luta simples, né? Bem contra o mal, verdadeiro contra o falso, mas o material que a gente recebeu, um texto acadêmico bem denso, vira essa história de ponta cabeça. Nossa missão aqui é entender como essa relação, que foi muito mais íntima e complicada, acabou moldando as bases do monoteísmo. E a questão central que o material levanta é, bem, não é se houve influência, mas qual o tipo de influência? Foi uma cópia? Uma adaptação? Uma competição, sabe? Ou foi um processo bem mais bagunçado, um sincretismo que só depois virou essa guerra santa? É nesse emaranhado que a gente vai mexer. E as respostas, olha, são bem surpreendentes. Perfeito. Então, para começar, quem era exatamente esse tal de Baal? Na nossa cabeça, ele é sempre o vilão, o ídolo de barro, mas em Canaã, a terra que os israelitas viriam a ocupar, ele era o protagonista. O nome Baal significa senhor ou mestre, simples assim. E ele era o senhor do quê? Das coisas mais importantes para a sobrevivência. A tempestade, a chuva, a fertilidade da terra. Sem ele, não tinha colheita, não tinha vida, né? Exato. Ele não era um demônio, era o provedor. E a nossa principal janela para a história dele são os tablets de argila achados numa cidade antiga, Ugarit. Neles está o que a gente chama de ciclo de Baal. E essa saga conta essencialmente a ascensão de Baal ao poder. Ele luta contra o deus do mar, Yan, e contra o deus da morte, Mot. Mas o ponto alto, o que consolida o reinado dele de verdade, é quando ele consegue construir um palácio. Um palácio? Isso. Parece uma coisa meio mundana para um deus, não? Qual o simbolismo disso? Ah, mas é tudo menos mundano. O palácio é a materialização da ordem cósmica. Ter uma morada fixa, uma sede de governo, significa que ele não é mais um deus errante. Ele é o rei soberano. E é desse palácio que ele abre uma janela para mandar a chuva sobre a terra. Então, o palácio é a garantia da estabilidade, da fertilidade. O que o mito nos mostra, e isso é crucial, é que a ordem divina é estabelecida através de conflito e resolução. É uma estrutura narrativa muito poderosa. A desordem é vencida e o poder legítimo se estabelece. Guarda essa ideia. Conflito para estabelecer a ordem. Entendido. E é aqui que o material que a gente está analisando vira o tabuleiro de ponta cabeça. A gente cresce pensando em Baal como o invasor, o outro, a tentação estrangeira. Mas a realidade histórica em Canaã era o exato oposto. O Deus que chegou depois, o estrangeiro naquela terra, não era Baal, era YHW. Isso muda tudo, não muda? Muda completamente o enquadramento da história. Quando as tribos israelitas começaram a se assentar em Canaã, elas não encontraram um deserto espiritual. Elas entraram numa paisagem religiosa riquíssima, muito antiga, onde Baal era tipo a estrela principal. A análise sugere que, no início, YHWH foi visto como mais um deus no panteão local. A ideia de que ele era o único deus e que todos os outros eram falsos, isso não nasceu pronto. Foi uma construção lenta, disputada e, como a gente vai ver, bem violenta. Certo. Então, se houve esse período de convivência, onde a gente enxerga as marcas disso? A fonte dá alguma pista concreta? Algo que a gente possa ver no próprio texto bíblico? Muitas. E as mais impressionantes estão na própria linguagem poética usada para descrever IHWH. A Bíblia está cheia de passagens que dão a IHWH características que eram o cartão de visita de Baal. Por exemplo, a imagem de um Deus que cavalga sobre as nuvens. Isso aparece no Salmo 68, mas é um epíteto clássico de Baal nos textos de Ugarit. Ou o poder de controlar a tempestade, o trovão, a chuva. O Salmo 29 é basicamente um hino a IHWH como Deus da tempestade, usando imagens e estruturas que, olha, poderiam perfeitamente ter sido usados num templo para Baal. Quer dizer que os poetas e escribas israelitas estavam plagiando?
Ou era mais uma apropriação cultural? É mais profundo que isso. Era uma forma de dizer, aquele poder que vocês atribuem a Baal, na verdade pertence ao nosso Deus. É uma polêmica teológica em forma de poesia, sabe? Para que IHWR fosse visto como o Deus supremo, ele precisava ser melhor que Baal em tudo que Baal fazia. Ele precisava assumir as funções do rival. Então, se Baal era o Deus da fertilidade, o profeta Oséias vai dizer que é IHWR quem dá o grão, o vinho e o azeite. É uma transferência de portfólio, por assim dizer. Uma transferência de portfólio, gostei disso. É quase um marketing divino. Mas isso ficava só no nível da poesia, da alta teologia? Ou essa mistura transbordava para o dia a dia das pessoas? Ah, transbordava, e muito. As provas estão literalmente cravadas na geografia da região. O material aponta para os topônimos, os nomes de lugares. Vários locais mencionados na Bíblia levavam o nome de Baal. Baal Perazim, que significa Senhor que rompe, Baal Gade, Baal Razor. Isso nos diz que, para o povo que vivia ali, aquele monte, aquele vale, tinha um senhor local, e esse senhor era Baal. Ele não era uma entidade distante, ele era parte da paisagem. Uau, isso é forte. É como se o mapa da Terra Santa fosse originalmente um mapa do território de Baal. E além dos lugares, isso também aparecia nos nomes das pessoas, né? Sim, e aqui a coisa fica ainda mais pessoal e surpreendente. Estamos falando dos teoforismos, nomes de pessoas que contêm o nome de uma divindade. Pense em Ismael, Deus ouve, ou Daniel, Deus é meu juiz. O que o material nos mostra é que figuras centrais da história de Israel tinham nomes com Baal. Gideão, o grande juiz, ele tinha um segundo nome, Jerubaal, que Baal contenda. Peraí, o mesmo Gideão que a Bíblia diz que derrubou o altar de Baal? O mesmíssimo. A contradição é fascinante. E fica ainda mais chocante quando olhamos para a primeira família real de Israel, o rei Saul, o primeiro rei. Ele teve um filho chamado Esh-Baal, homem de Baal. E seu neto, filho de Jonatas, se chamava Meri-Baal, que pode significar guerreiro de Baal ou Baal é meu advogado. Isso é inacreditável. Então, membros da realeza, gente do círculo mais íntimo do poder em Israel, carregavam nomes que honravam o Deus que mais tarde seria o inimigo mortal. Como? Como isso é possível? Isso nos mostra o quão fluida era a fronteira entre os cultos nesse período inicial. Ter Baal no nome de um filho, aparentemente, não era um ato de heresia. Podia significar só o desejo de que a criança fosse forte, próspera. Atributos do senhor da terra, né? A separação radical, a exigência de lealdade exclusiva e a HWA ainda não estava consolidada. O que esses nomes revelam é um retrato de família de uma época de sincretismo, antes que a história fosse reescrita como uma guerra santa desde o primeiro dia. Certo. Se eles conviviam de forma tão integrada, com nomes, lugares, até atributos divinos compartilhados, o que foi que deu errado? O que acendeu o estopim para a Bíblia transformar Baal no inimigo público número 1? Esse é o ponto da virada. Acontece um movimento teológico e político dentro de Israel, liderado principalmente por profetas como Elias e Eliseu, e depois consolidado na reforma do rei Josias, um movimento que passa a ver essa mistura como uma traição, uma contaminação. A fonte usa uma linguagem forte. Baal se torna o opositor por excelência, aquele que desperta o ciúme de IHWA. A relação com Baal é descrita como adultério, como prostituição espiritual. Israel seria a esposa infiel de IHWA. E aí que entra a famosa história de Elias no Monte Carmelo, imagino. Exatamente. Aquele episódio é o ápice dramatúrgico dessa nova ideologia. Não é mais sobre convivência, é sobre exclusividade. Elias não propõe um acordo, ele propõe um duelo, de vida ou morte. Ele coloca o povo contra a parede. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se Yahová é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. É um confronto para provar quem tem o poder real. E claro, na narrativa bíblica, Yahová responde com fogo do céu e os 450 profetas de Baal são executados.
É uma cena brutal, mas do ponto de vista narrativo, é a declaração de vitória definitiva. É uma propaganda teológica genial. A história serve para humilhar Baal em seu próprio território. Qual era a especialidade de Baal? O fogo do céu, o raio, a tempestade. A história do Carmelo mostra YHW se apropriando do poder máximo de Baal e usando-o para provar sua superioridade. É um ato de conquista simbólica. A partir daí, a guerra contra qualquer vestígio de Baal se intensifica. Os altos, aqueles santuários nas colinas onde Baal era cultuado, passam a ser sistematicamente condenados e destruídos. Para YHW se tornar o único Deus de Israel, Baal precisava ser não apenas derrotado, mas erradicado da memória cultural, ou pelo menos transformado no arqui-inimigo. Ok, vamos tentar amarrar essa jornada. A gente começou com Baal como o senhor poderoso estabelecido de Canaã. Depois a gente viu a reviravolta. YHW é que era o estrangeiro na terra. Vimos as marcas profundas dessa convivência nos nomes, nos lugares e até na própria descrição do cargo de YHW, que assume os poderes de Baal. E por fim, entendemos como essa relação complexa foi transformada numa rivalidade épica, um confronto de vida ou morte, que foi a ferramenta usada para forjar a identidade de um Deus único e ciumento. Exatamente. A história da ascensão de YH não pode ser contada sem a história da queda de Baal. Um se define em oposição ao outro. E isso nos leva a um último pensamento, uma provocação final que o material nos deixa. Lembra que no começo falamos que o mito de Baal, o ciclo de Baal, era sobre estabelecer a ordem através do conflito? Lembro, a luta contra o mar e a morte para construir o palácio e se tornar rei. Pois é. A questão que fica é: se a estrutura fundamental do mito cananeu é a de uma luta cósmica para definir quem manda, até que ponto a própria narrativa bíblica sobre a ascensão de YHWH não está usando, ironicamente, essa mesmíssima estrutura mítica para contar a sua própria história? A Bíblia conta a história de YHWH lutando contra seus rivais, os deuses do Egito, Baal, os deuses da Babilônia, para estabelecer seu reino. A luta contra Baal, narrada com tanto drama, talvez seja, em si, o grande mito de fundação do monoteísmo. Um mito construído com as mesmas ferramentas narrativas de seu maior adversário. A religião de YHWH pode ter vencido a batalha, mas talvez tenha sido moldada para sempre pela forma das histórias de seu rival.